Dando continuidade às nossas aulas sobre campo elétrico, nós já tivemos 2 aulas, né, de introdução ao campo elétrico, e aí falta a aula sobre o campo elétrico uniforme, que é essa aula aqui. Então, assim, estou tentando ir direto ao ponto para que vocês realmente entendam o conteúdo e a gente foque no que é mais importante. Então, assim, por definição, o campo elétrico ele é dito uniforme quando em qualquer lugar, numa região entre 2 placas, a intensidade desse campo elétrico seja igual, seja a mesma, certo? Então, ele tem a mesma intensidade, a mesma direção, o mesmo sentido em todos os pontos aqui dentro. Então, assim, sempre vai acontecer nesse campo elétrico uniforme que as linhas de força elas são retas, paralelas entre si, e o espaçamento entre elas é constante. O caso, por exemplo, do campo elétrico entre 2 placas condutoras paralelas entre si, né? Que a gente pode dar como exemplo, um exemplo é o funcionamento das impressoras, que elas funcionam exatamente com esses campos elétricos uniformes aí, com essas placas eletrizadas. Então, assim, aqui a gente vai ter uma carga, certo? As cargas aqui, a gente vai ter o campo elétrico e a força de atração ou repulsão. Lembrando que uma placa é carregada positivamente, a outra placa é carregada negativamente. Perceba que esse corpo aqui é carregado positivamente, essa carga. Então, o campo elétrico ele tende a sair do positivo e entrar no negativo, né? A gente viu em outras aulas que as linhas de campo para uma carga positiva, por exemplo, elas vão ser de afastamento. Então, vai ser sempre no sentido se afastando da carga positiva, e aí ela vai entrar nas cargas ditas negativas, certo? Então, lembrando disso, desses conceitos, a gente segue com essa ideia aqui, tá bom? Então, o que a gente tem aqui, nesses casos aqui? A gente tem que, no caso, deixa eu apagar isso aqui para não ficar mais pronto. A gente tem aqui que para a carga positiva, a gente vai ter campo elétrico no sentido, a direção horizontal e sentido para a direita. E a força vai ser de repulsão entre as cargas entre a placa positiva. Já a carga negativa, o campo elétrico segue, né? No sentido se afastando da placa positiva e entrando na negativa, mas a força elétrica vai ser de atração, né, da carga negativa para a placa positiva. Aqui, só para a gente intensificar esse exemplo que eu acabei de falar, né? Aqui a gente tem uma carga, e aí saindo de A para B, no sentido de A para B, o campo elétrico acompanhando as linhas de força, isso quer dizer que aqui seria o lado positivo, aqui seria o lado negativo, e a distância entre esses pontos. Nesse caso aqui, o campo elétrico é dado pela força, né, de atração e de repulsão sobre a carga. Vamos aqui, então, para alguns exemplos, né? A questão diz assim, 2 cargas pontiformes Q1 igual a mais 6. Acho que, pessoal, é microcoulomb, certo? E Q2 igual a menos 2 microcoulomb estão separados por uma distância D. Assinale a alternativa que melhor representa as linhas de força entre Q1 e Q2. Bom, a carga 1 é positiva. Então, partindo desse pressuposto que a gente já sabe, carga 1 é positivo. Vamos ver aqui como é que eu me saio. Desculpa aí, pessoal, a letra, viu? Mas é assim mesmo. Carga 1 é positiva, carga 2 é negativa. O que a gente sabe? Que a carga 1, as linhas de força, elas tendem a sair da positiva e procurar a negativa, certo? O que é que eu posso dizer para vocês sobre linhas de força? Que as linhas de força, elas são equivalentes
a quantidade de carga. Então, se aqui é uma carga superior, mais 6 microcoulomb, aqui é uma carga de menos 2 microcoulomb, a tendência é que a força elétrica da carga 1 seja maior do que a da carga 2. E as linhas de força, elas estão aí para também mostrar a intensidade dessa força. Então, não posso dizer que a carga 1 aqui, a positiva, ela tem as linhas de força semelhantes a 2 de jeito nenhum. Então, assim, o que é que eu posso entender? Que a figura que me representa a maior quantidade de linhas de força equivale à carga da esfera 1, certo? E aqui, vamos dizer assim, a carga 1 é 3 vezes mais intensa, vai provocar uma força elétrica 3 vezes mais intensa do que a 2. Então, se você analisar o item A, você vai ver que aqui ele está seguindo uma coerência, como se essa carga de mais 6 e essa de menos 2 tivesse a mesma quantidade de linhas de força. A mesma coisa está acontecendo na B, então isso não pode acontecer. Já na E também está seguindo essa coerência, só está mostrando aqui que é de afastamento e de aproximação. Na D também está usando um padrão coerente, como se elas fossem iguais. Então, apenas o item C está me mostrando aqui que a concentração é maior na carga mais 6, na carga pontiforme mais 6, enquanto que a carga menos 2, ela tem menos linhas de força interagindo com ela. Então, a resposta aqui seria item C. Essa questão 2 aqui, ela também vai seguir o padrão das linhas de força, né? Então, diz assim, duas cargas elétricas A e B, sendo A de 2 microcoulomb e B de menos 4 microcoulomb, encontram-se em um campo elétrico uniforme. Qual das alternativas representa corretamente as forças exercidas sobre as cargas A e B pelo campo elétrico? Beleza. Vamos considerar o seguinte. Eu falei aqui, se o campo elétrico é uniforme, está dizendo aqui, né? Se fosse não, ele é, eu teria duas placas aqui, certo? Essa placa positiva, essa placa negativa. O que é que vai acontecer com o campo elétrico aqui? As linhas de força do campo vão sair da positiva à procura da negativa. Isso aqui, pessoal, se tratando de campo elétrico, certo? O Ezinho aqui. Beleza? Aí o que é que eu sei? Que eu tenho uma carga A, que é positiva, e uma carga B, que é negativa. Se eu tenho aqui uma carga A positiva, vamos trabalhar aqui com essa sendo a carga A. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Pronto, isso aqui é a carga A. Se ela é positiva, o campo elétrico dela vai ser de afastamento também, né? Porque a linha de campo está apontando para a direita. E no caso da força elétrica, também vai ser saindo, se afastando daqui da placa positiva, porque essa carga é positiva. Então, vai ser de afastamento, tá certo? Já para a carga B, não. Carga B, ela é negativa. Então, a força elétrica da carga B, ela vai ser uma força elétrica de aproximação. Vou botar assim, ó. A força elétrica em B vai ser de aproximação. Agora, observe o seguinte. A carga B é 2 vezes maior do que a carga A. 2 vezes mais intensa. Então, vou até usar aqui a minha borracha, porque é o seguinte... Enquanto que a carga A vai provocar uma força FA aqui, ó, com esse vetorzinho aqui que vai indicar essa intensidade de força, a força da carga B vai ser 2 vezes maior do que a de A, em sentidos opostos. Ah, mas como é que tu sabe que a placa está aqui, desse lado? Não, eu não sei. Eu tô identificando assim porque se uma carga tiver a força para um lado, a outra vai estar com a força para o outro lado. Por quê? Porque elas têm sinais opostos. Então, um vai ser de atração e outro vai ser de repulsão. Então, eu condicionei isso aqui para a gente tentar entender melhor. Se a gente for para o item A, vai mostrar aqui, ó, duas cargas que vão ter
forças no mesmo sentido. E não pode, porque elas têm sinais opostos, então as forças vão ser contrárias. Então, o item A não pode ser. Aí, o item B me chama a atenção, vou deixar aqui, tá? E o item C também é oposto. Mas o item D e o E está dizendo que é mesmo sentido. Então, eu já vou cancelar o D e já vou cancelar o E. Pronto. Aí, sobra o B, o item B e o item C. Só que o item C está mostrando que a carga A e a carga B, ó, esse vetor aqui, o comprimento desses vetores estão praticamente iguais. Então, está dizendo que a força de A em módulo é igual à força de B. E a gente sabe que não pode ser, né? Por quê? Porque a carga B é 2 vezes maior que a carga A. Então, só vai me restar o item B, que faz todo sentido. Ó, os vetores são opostos e você veja aqui, pelo tamanho do vetor, indicando que a carga B ela é aproximadamente 2 vezes maior que a carga em A. Então, a resposta certíssima aqui seria o item B, tá bom? Vamos ver aqui agora a questão 3. Está dizendo assim, numa certa região da Terra, nas proximidades da superfície, a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o campo eletrostático do planeta, que possui carga negativa na região, vale 100 newtons por coulomb. Determine o sinal e a carga elétrica que a bolinha de gude de massa 50 gramas deveria ter para permanecer suspensa em repouso acima do solo. Considere o campo elétrico praticamente uniforme no local e despreze qualquer outra força atuando sobre a bolinha. Então, aqui, ó, numa região da Terra, nas proximidades da superfície, a aceleração da gravidade é isso, e o campo elétrico do planeta possui carga negativa nessa região. O campo elétrico negativo. Aí, a gente vai ter que relembrar umas coisinhas aqui, mas eu acho que vai dar certo, né? A gente vai retirar os dados da questão, a gente sabe que o campo, que está dizendo aí na questão, campo elétrico, vetorial, ele é igual a 100 newtons aqui, né, por coulomb. A gravidade é 9,8. A massa dessa bolinha é 50 gramas. Perceba uma coisa, viu, pessoal? Que o campo elétrico está em newtons. Então, a massa também a gente vai ter que transformar para quilo, que é a unidade padrão, né? Como é que a gente faz? A gente divide por 1000 ou a gente simplesmente multiplica 50 vezes 10 a menos 3, certo? Menos 3 aí, que aí é a mesma coisa de você dividir por 1000 quilos. Ó, vocês sabem que a minha letra não é tão feia assim, né? É porque, infelizmente... Aí, o que é que acontece aqui? Acontece que essa bolinha aqui, ela vai ser atraída pela Terra, puxada para baixo por causa da gravidade, né? Então, existe uma força aqui que é chamada de força peso, né? Que aponta para baixo. Ela deve permanecer suspensa, em repouso. Para isso acontecer, essa força peso aqui, ela tem que ser igual à minha força elétrica, tá certo? Porque aí ela ficaria estática. Então, a gente vai dizer que a força elétrica desse corpo, na verdade, é igual à força peso. Para quê? Para que ela permaneça parada, estática, que é o que a questão está dizendo. Deveria ter para permanecer suspensa, em repouso, certo? Então, a força elétrica vai ser igual ao peso. E o que é que a gente sabe? A gente sabe que o campo elétrico vai ser igual à força elétrica sobre a carga. A gente sabe disso. Eita, que bonito. E o que é que a gente precisa saber? A gente tem que saber o sinal e a carga elétrica. Então, a gente tem que achar
o valor dessa força elétrica, que na verdade é igual ao peso. Que aí o peso vai ser quem? A massa vezes a gravidade, certo? Então, a gente vai ter aqui o seguinte, peso, então, vai ser a massa, que é 50 vezes 10 a menos 3, né, que a gente já transformou aqui, vezes a gravidade, aqui, ó, vezes 9,8. Então, a gente faz aqui 50 vezes 9,8, ó, 50 vezes 10 a menos 3 vezes 9,8. Então, isso aqui vai dar 490 vezes 10 elevado a menos 3. Colocando aqui na regra da notação científica, isso aqui vai ser igual a 4,9 vezes 10 elevado a menos 1. Concordam? Né? Porque a mesma coisa que dividir isso aqui por 1000, né? Ou então andar duas casinhas aqui, como aqui é menos 3, vai ficar menos 1 aqui. E aí, agora substituindo aqui, a gente vai ter, multiplicando o contrário aqui, para achar a carga vai subir, o campo vai descer. Carga vai ser igual, portanto, a força, que é igual a força-peso, 4,9 vezes 10 elevado a menos 1. Ainda bem que eu estou falando, né? Porque senão, se fosse só escrevendo, vocês não iam entender. Dividido pelo campo, que é 100. 100 é a mesma coisa que 10 elevado a 2, né, pessoal? Então, é a mesma coisa que ficar assim, 1 vezes 10 elevado a 2 ou simplesmente 10 elevado a 2. Então, carga vai ser igual 4,9 dividido por 1 aqui é 4,9. Pode crer que isso aqui é um 4. Vezes 10. Eita, que o 10 desandou, mas é isso mesmo. Vezes 10 elevado, aí menos 1, né, que é uma divisão com notação científica. Menos 1 com menos 2, vai ficar menos 3. Aí, Coulomb. Eita, menino. E aí, levando em consideração, né, que essa carga deve ser positiva, porque o campo deve ser de afastamento. Então é isso, pessoal. Vejam, revejam aí, desculpe a letra, mas é porque assim, estou tentando arranjar meios para desenvolver melhor aqui as nossas aulas. Beijão, fique com Deus, até a próxima.